Graça e paz, um bom dia. Meu nome é Alan Conte Júnior. Eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso. E fico muito feliz de estar começando este canal aqui, esse pequeno projeto que nasceu no nosso coração mais ou menos 1 ano ou 2 atrás. E de lá pra cá a gente veio idealizando ele, principalmente, mas buscando torná-lo realidade. Foi um desejo que nasceu e depois de muita oração está iniciando agora, né? Muita oração, muita conversa com as pessoas, confirmação de Deus, eu tenho certeza. E o nosso intuito nesse canal aqui é de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a ao menos uma única pessoa, ou que não tenha nunca escutado, o que é difícil, mas né, nunca se sabe, ou uma pessoa que às vezes teve né, ali um problema dentro de uma igreja que não era uma igreja séria, né, algumas igrejas que pregam um falso evangelho, e o nosso intuito aqui é trazer o evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo, né, garantindo que vale a pena viver por Ele, vale a pena né, estar entregue né, ao Senhor Jesus Cristo como servo dele, porque o evangelho às vezes é pintado de uma forma, mas na verdade ele é algo maravilhoso. Nos custa bastante, mas a verdade é que tudo que custa, tudo que tem um custo vale a pena no final, desde que seja né, uma coisa lícita, né, uma coisa decente. E eu gostaria de agradecer né, a Deus em primeiro lugar por este canal, por tudo que nós vamos fazer aqui. Né, com certeza Ele vai nos dar força, sabedoria, entre outras coisas que necessitamos para continuar, que Ele continue indo para frente. Peço que você que me assiste hoje, né, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, compartilhe. Nosso intuito, né, volto a falar, é alcançar pessoas que não ouviram, ou pessoas que estão em lugares que não pregam o verdadeiro evangelho. Mas nosso intuito é evangelizar, claro, também edificar a vida das pessoas que nos ouvem, né, através da palavra do Senhor, que já são convertidos, já conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nosso intuito principal é estar com certeza né, evangelizando e buscando almas para o reino do Senhor. Né, queria agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, desde o meu pastor, né, que esteve ali conversando, nos dando apoio, alguns irmãos da igreja, alguns não, todos os irmãos da igreja ali que sabiam do nosso projeto, os jovens que sempre, né, da nossa igreja, né, do Paraíso, que sempre estiveram ali me motivando, e principalmente meus pais, que, claro, me ajudaram bastante financeiramente, de outras formas, e o meu amigo, né, grande amigo meu, Arthur, que pela toda a parte de identidade visual do canal, apoio, entre outras coisas que ele fez, né, só ele bem sabe o quanto que a gente sofreu nessa caminhada aí até chegar aqui, e fico muito contente de todo esse apoio, de toda essa ajuda, e tenho certeza que Deus vai recompensar cada um, né, seja você que me assiste, seja você que me ajudou e que vai me ajudar compartilhando também. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir da maneira que Ele achar necessária na sua vida. Né? Então, sem mais delongas, né? Encerramos nossos agradecimentos. Vamos passar agora para o propósito do nosso canal, que é trazer a palavra do Senhor. E nessa manhã, né, neste momento, eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de um tema, né, que diz o seguinte: a missão da igreja, ela ainda está válida? A missão que Jesus nos deu, ela ainda deve ser cumprida? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo 28, nos versos 16 a 20. São poucos, pequenos 5 versículos. E nesses versículos eu gostaria de conversar um pouquinho, né, colocar para nós por que nós devemos ainda cumprir essa missão. Se ela ainda é válida, se ainda devemos fazer discípulos. Nós vamos pensar bastante nisso, né, em relação a essa missão, dada há 2000 anos atrás. Ela ainda é válida? Devemos fazer? Bom, é óbvio que sim, né? Então vamos ler o que diz o Evangelho segundo Mateus, seu capítulo 28, nos versos 16 a 20. Vai aparecer aí na sua tela, então fique à vontade para acompanhar tanto na sua Bíblia quanto na sua tela. Amém? Então, leiamos então Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Diz assim a santa palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram,
mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Eu gostaria de iniciar dizendo que a gente fez esse primeiro questionamento, claro, a respeito de ainda devemos fazer. E óbvio, ainda devemos fazer. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele passou anos preparando os discípulos para culminar neste ponto. O Senhor, todas as situações que os discípulos passaram junto com o nosso Senhor, elas não foram situações ao acaso. O Senhor, na sua preparação a esses discípulos, ele anteveu, obviamente, porque ele também era Deus, todas as situações para que eles aprendessem a ter fé, não somente na pessoa física do Senhor Jesus Cristo, mas principalmente na pessoa do Pai, depois, é óbvio, no Espírito Santo e no Senhor Jesus Cristo, no nome dele, na pessoa Deus de Jesus. Porque quando Jesus ascendesse aos céus, eles teriam que ter essa mesma fé no Pai, no Filho, que estaria nos céus, e no Espírito Santo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele caminhou com os discípulos, os ensinando, tendo sempre uma mente e um momento ali, e um carinho enorme por esses discípulos, os ensinando pouco a pouco tudo o que eles precisavam saber. E é interessante que ele encarrega tanto os discípulos quanto nós a realizarmos o que ele fez, fazer discípulos, ensinando a verdade e as melhores coisas, que são as coisas concernentes ao reino, a essas pessoas. É interessante, nós percebemos isso nesse texto, quando o Senhor nos fala para fazer discípulos, ele não diz para a gente simplesmente lançar a semente e ir embora, mas, se possível, porque existem casos que a gente sabe que não é possível, às vezes o missionário ele passa na cidade, deixa e vai embora, ou um pregador itinerante, o que seja, ele deixa a mensagem e vai embora. Mas se possível, nós temos que fazer discípulos e caminhar com esses discípulos até que eles possam e tenham condições de fazer outros discípulos. O Senhor ele nos encarrega dessa missão maravilhosa. E eu gostaria de dividir ela em 2 pontos, essa mensagem no dia de hoje. Uma mensagem rápida, mas eu gostaria de dividir ela em 2 pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é homens de pouca fé. É interessante que no verso 16, se você acompanhar aí comigo, o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, aliás, a palavra do Senhor diz o seguinte, que aqueles homens, os discípulos, eles foram até o monte, partiram para a Galileia, até o monte que Jesus tinha designado a eles. Então é interessante notar que eles estavam ali, provavelmente em Jerusalém, no cenáculo, partiram ao monte, ali provavelmente o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava orar, ali provavelmente próximo ao Getsêmani. E naquele lugar, Jesus tinha dito a eles irem para lá, porque era um lugar calmo, era um lugar tranquilo e afastado da movimentação da cidade. Então ali era um lugar propício para que houvesse um encontro de Jesus com seus discípulos, para que houvesse oração, para que houvesse talvez fuga das autoridades que buscavam os discípulos. Era um local ali afastado, para que houvesse uma real integração entre o Espírito de Deus, entre tudo que acontecia e o coração daqueles homens. E é interessante que, óbvio, o Senhor já havia antevisto toda essa situação, e quando eles chegam lá, quando esses homens chegam até o Senhor Jesus Cristo, eles, de maneira um pouco triste, eles comprovam o que diz ali o nosso ponto. Quando eles chegam, alguns creram, mas alguns duvidaram. É interessante que no Evangelho segundo Lucas também narra esse episódio, e lá disse que alguns acreditavam que ele era um espírito. Alguns acreditavam que ele havia ressuscitado, mas ele não estava em carne e osso, e sim um espírito que aparecia mediante eles. E o próprio Senhor Jesus Cristo, já sabendo que o coração deles dizia isso, pensava isso, ele diz: por que sobem esses pensamentos aos corações de vocês?
né? Olha aqui as minhas mãos, né? Olha aqui os meus lados e os meus pés que foram traspassados pelos seus pecados na cruz. E aí ele até continua falando, né? Vem aqui, toquem em mim, vejam que eu sou real. É interessante que esse momento ele é algo ímpar, né? Algo inacreditável, porque eles viam a realidade de tudo que Jesus havia falado. Em primeiro lugar, eles entenderam que todas as partes, as partes ruins do que Jesus havia profetizado sobre ele mesmo, sobre ser entregue na mão dos pecadores, ser, né, crucificado, eles se cumpriram. Só que o que ele havia dito antes também se cumpriu, que era o fato de que ele havia de padecer, mas ressuscitaria. Então ali estava na frente deles a prova máxima de que a pessoa que os chamava, a pessoa que fazia, o homem que eles seguiram, não era um simples profeta que havia nascido e era poderoso em obras, mas sim o grande rei dos reis. Jesus foi o único que se ressuscitou. Nós temos Eliseu ressuscitando um menino lá no Antigo Testamento, nós temos o próprio Jesus ressuscitando Lázaro, mas o único que conseguiu se ressuscitar foi o próprio Senhor Jesus. Então nós vemos ali que as dúvidas elas deviam ter morrido ao momento que Jesus apareceu. Mas infelizmente nossos corações, os corações daqueles homens, de alguns deles, é baseado, né, em dúvidas. Muitas vezes nós deixamos, na verdade, as dúvidas tomarem conta do nosso coração. Não são baseadas, mas a dúvida toma conta dos nossos corações. E isso não pode acontecer. Porque nós fomos chamados para uma missão, que nós comentamos no começo. E essa missão, ela é uma missão única, onde nós devemos mostrar a essas pessoas, com base na nossa vida e na nossa fé, como é importante viver para o Senhor Jesus Cristo. É claro, né, esse primeiro ponto ele serve para mostrar quem somos nós, o nosso coração como ele é. Nós somos fracos, nós somos nada. Mas quando nós partimos para o nosso segundo ponto, é interessante que nós começamos a entender como essa missão caminhou de lá até aqui e como ela vai caminhar daqui até o final dos tempos. Quando nós entramos no nosso segundo ponto, que eu carinhosamente apelidei de a missão da igreja. No primeiro verso do nosso segundo ponto, o verso 18, nós começamos a entender como essa missão ela caminhou de lá para cá, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, além do fato dele haver ressuscitado, estar na frente dos discípulos, ele ainda tinha todo o poder nos céus e na terra para cumprir tudo aquilo que ele desejasse. É interessante que nós pensássemos e prestássemos bastante atenção nesse versículo. Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz isso, ele afirma essa questão dele ter todo o poder nos céus e na terra, ele está tentando ali acabar com o restante das dúvidas que existiam. Ele está simplesmente falando: ei, amigo, se você não teve fé suficiente na minha pessoa ressuscitada, então tem agora, porque além de estar ressuscitado, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Então quem está falando com você não é um homem, não é um profeta simples, mas sim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ele usa essa afirmação para acabar com as sombras de dúvidas que havia no coração dos discípulos. E a partir desse momento, essa grande afirmação, uma afirmação forte, ela não só acaba com as dúvidas, como ela serve de combustível para que eles entendam que aquele na frente deles era o Senhor Jesus Cristo, o Deus e Rei sobre céus e terra. Então, a afirmação que Jesus faz cria um ambiente propício a eles entenderem a missão que Jesus estava prestes a dar a eles. Eles começam a pautar, a tirar do seu coração aqueles momentos de aflição, de medo, quando Jesus foi preso e eles não sabiam o que fariam, né? Como diz em Mateus 26:31, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então já havia passado este momento, as ovelhas já haviam sido dispersas e o pastor das ovelhas já havia ressuscitado para trazer elas de volta ao prumo. Então, quando ele realiza todo esse momento, toda essa situação, nós podemos felizmente entender como esse evangelho, né, maravilhoso, como essa missão caminhou. Né, as credenciais que Jesus apresenta aqui como comissionador dessa missão é que não importa o que aconteça, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o Senhor.
Então, é no poder do Santo Cristo que nós começamos a fazer essa missão lá atrás e, como corpo da igreja, continuamos fazendo até agora. É interessante que ainda não havia recebido o Espírito Santo, né? Porque isso só acontece lá em Atos, nesse segundo capítulo. Mas aqui Jesus já havia mostrado que o poder que ele tem é para que, mediante a força dele, nós realizássemos essa missão. Que é uma missão que sem ele é impossível. Porque os homens de Deus, até esses mais próximos de Jesus, se mostraram muitas vezes medrosos, fracos. E quando eles estavam cheios do Espírito, quando eles estavam com o Espírito Santo de Deus, se mostraram homens valentes, homens corajosos, que estavam dispostos a viver e morrer pelo Evangelho. Então nós seguimos, né, na nossa meditação pro verso 19, e aí ele entrega a nós a missão. Portanto, ide. Mas como eu disse antes, quando ele fala, portanto, ide, e pregar a toda criatura, ele não está falando para você ir na sua força, ele não fala para você ir na sua capacidade, ele não fala para você ir nem na sua fé, mas ele fala para você ir no poder dele. Ele te comissiona e te traz a essa missão maravilhosa que é viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fala para você fazer tudo isso na pessoa e na força do Senhor Jesus, na pessoa e na força de Deus, o Santo. Então, quando ele fala, portanto, ide, ele está deixando claro para você que ele te enviou. Então, céus e terra serão movidos para que a vontade dele seja feita, desde que você esteja debaixo da plena vontade e do pleno querer do Santo Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando o Senhor entrega essa missão, talvez ela pareça impossível, né? E todos nós, quando, pelo menos aconteceu comigo, né, quando nós recebemos essa missão, nós ficamos amedrontados, né? Ficamos, poxa, como pode uma pessoa como eu, simples, que não sabe nada, fraca, falha, carregando tal responsabilidade? E é exatamente por esses nossos defeitos, pela nossa fraqueza, e por tudo mais que o Senhor Jesus Cristo sabe que nós temos, que ele declarou essas coisas, que ele disse. Mas a honra dessa missão foi dada a mim e a você. A honra de viver pelo Senhor Jesus Cristo foi dada a mim e a você. Então nós temos que compreender o que esse versículo quer dizer, que você está sendo comissionado pelo Rei dos Reis. Então vá na fé, na força dele, na fé nele, vivendo ele. E então sua missão será bem sucedida. Existe uma música, né, do cantor cristão, o de número 7, também conhecido como Maravilhas Divinas. E o refrão dessa música, né, dessa letra, ele compreende bem o que moveu o Senhor e o que tem que nos mover para que prossigamos nessa nossa missão. O refrão diz o seguinte: no céu e na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Então, esse pequeno refrão, ele retrata justamente tudo que Deus quis fazer e deseja fazer até hoje conosco e através de nós. Ele deseja que o amor dele seja propagado até os confins da terra, para que outros igual a mim, que outrora estavam perdidos nas trevas sem a luz do Senhor Jesus Cristo, conheçam esse amor e tenham a certeza de que esse amor, ele, acima de tudo, é perfeito e perfeitamente bom para a minha vida. Ele deseja que nós lembremos que a nossa missão não é ficar sentado ouvindo os cultos e estudando teologia e buscando qualquer outra coisa para ser mais sábios. Mas nossa missão principal dada por ele foi de levar outros que eram iguais a mim, perdidos, até os pés dele. Então, o amor, a maravilha, a mais bela coisa já feita pelo homem está aqui. Billy Graham certa vez disse numa frase que eu acho fantástica, que diz o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas Deus descer e pisar na terra. Então, é interessante que são duas grandezas, equivalentes na história, porque o homem pisar na lua é um feito inimaginável. Só que, tão maior que este,
É o fato do próprio Criador do universo descer à Terra para garantir a minha salvação e a sua salvação. Então, passando para o nosso último versículo da nossa meditação do dia de hoje, nós enxergamos que esse Jesus, ele nos capacitou, fez tudo por nós. É maravilhoso entender isso, perceber isso. Como é maravilhoso. Né? E, amado, nós somos o livro que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, nós lemos a Bíblia, mas o mundo lê a nós. Então cabe a nós viver essas verdades dia após dia, viver essas verdades todos os momentos da nossa vida, porque nós ensinamos e evangelizamos com nossas palavras, claro, mas principalmente com os nossos testemunhos. Não existe nada mais forte na vida do que uma ação. É interessante que se nós notarmos as crianças. As crianças são um ótimo exemplo disso. Né? Falamos para ela fazer A, B e C. Mas na verdade ela vai fazer o que ela vê, não o que ela escuta. Né? Os bebês assim são profissionais nisso. Né? Às vezes a gente faz algo, fala para fazer algo, e nós mesmos não fazemos, e o bebê faz o que a gente fez e não o que a gente falou. Né? A criança, o bebê. Porque a gente ensina mais com as nossas ações e atitudes do que necessariamente com as nossas palavras. Né? O cérebro gasta cerca de 50% de toda a sua utilização no ver e não no ouvir. Então, nós tenhamos sempre no coração essa mensagem. Que lembremos que Jesus nos amou tanto que veio à terra, desceu do seu trono, abriu mão da sua glória por alguns momentos. Viveu anos na terra, como eu e como você, sofreu, chorou, amou as pessoas como já amava antes. E ainda assim se entregou numa cruz, por mim e por você. Ele não merecia passar o que ele passou, mas só ele podia passar. Então tenha essa mensagem no seu coração. A pessoa que está do seu lado hoje, a pessoa que você vê no seu transporte público até o trabalho, a pessoa que você vê no seu trabalho, aonde for, essa pessoa pode estar precisando de Jesus. Essa pessoa talvez não conheça. Talvez ela seja uma pessoa que já até ouviu falar, mas por muitas coisas que acontecem na vida, talvez ela não tenha tido um real encontro com ele. Então é seu trabalho, é meu trabalho, entregar ao Senhor Jesus Cristo a essas pessoas. Mostrar a elas que talvez as pessoas que haviam mostrado antes fossem maus exemplos. Mas eu e você fomos capacitados pelo Senhor para sermos bons exemplos. Mostrando que melhor do que o mel, melhor do que o ouro e a prata, melhor do que tudo que existe nesse mundo, é estar na presença de Deus, vivendo a verdade do Evangelho. E é precioso porque o único general, o único rei, que vai à batalha junto com o seu exército e luta pelo seu exército, é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos garante isso. E ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos, para sempre, porque ele é rei. Gostaria de agradecer você que me ouviu nessa manhã. Que Deus lhe abençoe ricamente por tudo, né, que você tem feito em sua vida. Que todos os seus sonhos, né, tudo que você tem projetado e realizado, né, de acordo com a vontade dele, seja feito. Vamos nesse momento estar orando. Estarei orando aqui com você, né, e você esteja aí me ouvindo. E vamos encerrando já este momento de meditação. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, lhe agradeço, Pai querido, por tudo que tem feito, Pai. Peço, Deus, que essa mensagem, ó Deus, de carregar o Evangelho, essa mensagem de levar a Tua palavra até os confins da terra, seja viva a cada dia em nossas vidas, Pai. Que o nosso coração esteja sempre desejoso, ó Deus, sempre desejoso de compartilhar as maravilhas do Teu Evangelho com outras pessoas. Porque sabemos que nada podemos fazer, nem pagar, nem nada podemos por este feito, ó Deus, mas o Senhor fez de coração. O Senhor nos entregou de graça. O Senhor não cobrou nada de nós que nós não pudéssemos pagar. O Senhor pede tão somente que a gente se entregue a Ti. Porque Tu és maravilhoso, sabia que eu não podia fazer nada para merecer isso. E sem merecimento algum, o Senhor esteve comigo. Eu Te louvo por isso, Pai. Peço pela vida de cada pessoa que nos ouve nesta manhã, através desse vídeo, que a Tua vida seja louvada e honrada através da vida dessas pessoas e da minha, que possamos levar o Teu nome até os confins da terra. Abençoa a todos nós,
que os planos, que tudo que precisamos, que os nossos sonhos, meus e das pessoas que nos ouvem, sejam realizados de acordo com a tua vontade, Pai. Cuida de nós, nos dá um bom dia, uma boa semana. Que o Santo Espírito de Jesus esteja sempre nos enchendo e que possamos ser revestidos pelo teu poder. Que possamos lutar esse bom combate e fazer a tua vontade, Pai querido. Te agradeço por tudo, por Jesus. Amém. Amém. Agradeço vocês pela atenção neste dia. Muito contente de compartilhar esses poucos momentos de reflexão com vocês. Peço que Deus abençoe as nossas vidas, que seja um dia proveitoso para todos nós, debaixo da graça do Senhor, e que a gente se lembre sempre de, em qualquer momento, estarmos, levando a palavra do Senhor em qualquer oportunidade, porque foi para isso que fomos chamados. É isso, eu agradeço você pela companhia, que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, dá um like aí e compartilha, nos ajudando aí a chegar a alcançar mais pessoas. Valeu por tudo, que Deus te abençoe e seja feita a vontade dele neste dia. Fica com Deus, falou.